Tem um texto em Filipenses capítulo 1, versículo 6, que diz assim: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O que Deus fez por mim nesses dias foi algo extraordinário, é algo que eu sou muito grato. Eu só estou aqui por conta do que Ele fez. Mas eu queria que você entendesse que o que Deus faz em nós é muito mais importante, muito mais valioso do que o que Ele faz por nós. E de tudo isso que eu passei, que eu vou compartilhar com você, o de mais valioso não foi o que Deus fez por mim, embora, como eu disse, tenha sido. Pastor, mas e se eu tivesse morrido? Eu estava na glória, melhor do que cada um de vocês aí. Então, quando eu digo melhor do que cada um, porque quem fica aqui, né, não que eu seja melhor do que ninguém, mas é que lá é melhor do que aqui, para qualquer um, né? Então, eu quero começar compartilhando um pouco, porque muita gente quer saber como que aconteceu, e depois eu vou trazer algumas lições que eu aprendi, porque é impossível você passar por um momento como esse e você sair a mesma pessoa. E eu tenho certeza que essas lições, sem dúvida nenhuma, vão abençoar a vida de muitas pessoas e vai levar muitas pessoas a refletir como me levou a refletir. Num mês aconteceu de tudo. Eu fui para uma conferência em Fortaleza, a convite do meu amigo Costa Neto, e de lá eu fui para Campos do Jordão, onde nós fomos celebrar 30 anos de casados. E ficamos ali uma semana, pouco menos de uma semana. E quando a gente chegou, ficamos mais uns 10 dias e fomos para uma conferência no Peru, que a gente vai todos os anos, que é o aniversário da igreja do pastor Sérgio Hornum, que é uma igreja que tem mais de 30 mil membros no Peru. E a sede deles são 18 mil lugares. Eu fui para o Peru, ficamos lá, voltamos, chegamos na quinta-feira, meio-dia mais ou menos, e aí eu já vim para o culto. Aí à tarde eu já tive uma indisposição, mas eu estava sentindo a garganta um pouco arranhando, e eu tenho com muita frequência a questão de inflamação na garganta. Eu falei, se é garganta... eu sei que ninguém aqui nunca deu um antimédico, mas eu de vez em quando dou, né? Vocês não fazem isso, ninguém vai no seu asmar, mas tudo bem. E aí eu falei, de chegar em casa eu tomo azitromicina e está tudo certo. E eu vim para o culto, preguei o primeiro culto. No segundo culto eu já estava com febre. A minha esposa falou, coloca alguém para pregar e tal. Eu falei, amor, eu fiquei fora na última quinta-feira, eu nunca gosto de ficar 2 cultos fora da igreja. E eu falei, não, eu vou pregar e chegar em casa eu tomo azitromicina, está tudo certo. Aí preguei, fui para casa, tomei azitromicina, na sexta-feira amanheci melhor. E aí, quando foi sexta já tarde, eu comecei, como dizia minha mãe, ficar amurrinhado de novo, né? Só quem é do interior conhece essa expressão, né? Farol vai ficando baixo, né? E aí, na madrugada de sexta para sábado, eu passei mal, acordei vomitando muito calafrio, muita dor de cabeça, os olhos querendo saltar do rosto. E eu liguei para o Marcelo, nem acordei a Ana, liguei para o Marcelo foi me buscar, fui para o hospital. E cheguei lá, o médico fez um remédio para dor de cabeça que estava insuportável. E ele falou, eu não posso te dar mais nada porque você pode estar com dengue. Então tem medicação que se a gente fizer pode agravar o quadro. Então amanhã você faz o exame e tal. Aí ele fez um remédio para dor de cabeça, fez um remédio para eu dormir, injetável. Voltei para casa, dormi até quase 2 horas da tarde, porque eu cheguei em casa já era quase 5 da manhã do hospital. E acordei melhor, dei uma estabilizada,
E aí ficou sábado, domingo, naquela coisa, melhora, volta, melhora, eu tomando sempre dipirona, quando vinha aquela sensação de febre, você fica com os olhos ardendo, você vai sentindo que o seu corpo tá quente, até o hálito começa a ficar quente, você começa a ficar meio mole. Aí eu tomava dipirona, melhorava. Aí vim para o culto, preguei no domingo de manhã, preguei no domingo à noite. Domingo à noite eu já cheguei em casa com febre de novo. E aí na segunda-feira eu fui fazer um exame. E eu senti uma dor muito forte na lombar, além da dor de cabeça. E aí o médico pediu uma ultrassom do rins e pediu um exame de sangue. Eu fiz. Aí deu 2 cálculos renais, um em cada rim, mas ele falou, isso aqui não está influenciando em nada do que você está sentindo. São 2 pedras muito pequenas, seu quadro é outro. Porém, o seu exame de sangue deu uma infecção muito alta. Falou, você está com o seu corpo todo inflamado. Eu já sou quase, como é que fala? Não é reservista, é residente em medicina, depois desses dias, né? E aí tem 2 taxas ligadas ao fígado, que é o TGO e TGP, olha aí. E eu não sei qual delas, mas uma delas o limite era 70, estava 300. A outra era 300, estava 680. E aí o médico ficou muito preocupado, falou, você precisa... Seu fígado deve estar inflamado, porque essas taxas elas aumentam quando o fígado está inflamado, né? E aí passou umas vitaminas, isso aqui já vai te ajudar na questão do fígado e tal, você tem que investigar o que é essa infecção. E aí eu vim para casa, convidei uma enfermeira amiga para ir lá fazer as vitaminas que ele tinha passado, falei, vou melhorar. Nós tínhamos uma viagem na quarta-feira para ir para o GKPN, que é a reunião dos pastores, né, os principais pastores do Brasil, que nós fomos indicados pelo pastor Ibiúbe para fazer parte desse grupo. Ano passado fomos para a entrevista, fomos aprovados e seria a minha primeira reunião. E o GKPN você não pode, são 2 reuniões ao ano, se você faltar uma você está fora. Então eu falei, nós vamos para o GKPN, são 2 dias, vou ficar bem, bato e volto, chegar eu vou investigar, vou ver o que... Na terça-feira minha esposa arrumou as malas, tudo, a gente foi deitar. Quando foi 2 horas da manhã eu acordei com uma certa dificuldade de respirar e calafrio, todos os sintomas e alguns mais, tipo a minha da cintura para baixo eu sentia dor, eu não conseguia triscar na minha perna e as articulações do joelho e do tornozelo doíam absurdamente. Mas nos membros inferiores eu não sentia nada. Sim, não sentia nada de dor, né? Mas tudo certo. E aí eu fui ver a minha saturação, quando eu botei deu 92, já era baixa, daqui a pouco eu botei de novo, deu 90. E aí eu fui, acordei a Ana, falei, eu preciso ir para o hospital. E aí ela acordou, depois ela compartilhando que quando ela me viu como que eu estava, ela não teve coragem nem de ir, que ela disse que nunca tinha me visto do jeito que ela me viu. E aí o meu irmão, que é médico, né, estava lá em casa, ele mora em Cruzeiro do Sul, mas estava lá em casa, e ele me levou para o hospital. E aí, essa semana, eu conversando com a moça que faz a unha da galera lá de casa, na terça-feira, eu fui lá fazer a unha, né? O pastor faz a unha. E aí, ela disse que quando eu cheguei lá, ela olhava para mim, ela via meus lábios brancos, como ela só tinha visto em pessoas mortas. Quando a pessoa está no velório, fica tudo branco. E ela disse que sentia uma sensação de morte, e ela ficou sem falar nada para mim. Ela disse, meu Deus, o pastor vai viajar, e ela é crente, ela mora no Bujari, não sei nem se ela está aí, que ela falou que ia vir para ouvir o testemunho, não sei se... E ela disse que começou a orar, não falou nada, mas ficou orando. E aí eu fui internado, e aí começou. Primeiros exames que pediram foi ultrassom, e primeiro uma ultrassom do abdômen para ver o fígado, porque pelas taxas era para estar completamente inflamado.
E fizeram e não dava nada. Meu fígado normal, baço normal, pâncreas normal. E eles insistiam, eles apalpavam isso aqui meu, querendo que eu sentisse dor. Eu digo, se vocês continuam apertando, eu vou sentir, mas que eu não estou dormente. Mas eles não entendiam o porquê das taxas estarem daquela. Você já teve, aí perguntaram se eu já tinha tido hepatite. Eu falei, não, não explique. E aí começaram os exames, e enquanto isso, a infecção aumentando, as plaquetas caindo, as taxas subindo. E aí, em tudo isso, e mais algumas coisas que eu vou compartilhar, eu comecei a ver o agir de Deus nos detalhes. Primeiro que assim, o fato de eu ter pregado na quinta e no domingo, acabou agravando a minha situação, mas agravou na hora certa, porque talvez se eu tivesse descansado, eu teria ido para a viagem e tinha estourado lá, porque ia estourar, né? Pelo quadro, pelo que eles têm hoje, um diagnóstico presumido da febre de Oropouche. É uma febre que foi descoberta no Brasil, acho que 2023 teve 60 casos aqui no Acre, 2024 400 e pouco, e esse ano até junho já tinha aumentado 175% o número de casos. Não só pelo aumento dos casos, mas porque eles começaram a diagnosticar, né? E aí eu comecei a ver o agir de Deus, porque se isso estoura lá fora, imagina, a gente passou o que passou aqui, né, com família, com todo mundo para dar o apoio, o meu plano de saúde do bombeiro, que não é um plano igual aos outros, né, porque plano de saúde, geralmente você paga, e quando você interna, você não paga mais nada. O nosso não, o nosso ele é compartilhado, é da PM também, né, então a gente paga uma parte e a corporação paga outra. Então, imagina eu fora, sem todo o suporte. Então eu já vi o agir de Deus ali, porque Deus sabia que eu ia viajar. Eu só não viajei porque eu acordei na madrugada realmente muito ruim. E aí, eu estava já há 3 dias nesse hospital, e aí a doutora Kátia, acho que ela está aqui, não sei se ela está aí, está ali, né? Obrigada por ter vindo. A doutora Kátia, ela é membro aqui da igreja, e ela estava orando, e Deus falou com ela para ela ir lá e me tirar daquele hospital e me levar para um outro hospital. E ela chegou lá, não lembro nem que hora, eu sei que era noite, já era noite, depois das 9, e ela falou com a minha esposa, e ela falou, pastora, se a senhora entender que não tem problema nenhum, eu só vim aqui porque eu estava orando e Deus falou comigo, e eu estou aqui, mas a senhora que decide. E aí a minha esposa falou, não, se você entende que é melhor para ele, minha esposa assinou lá o que tinha que assinar, ela assinou se responsabilizando, e aí eu fui transferido de hospital. Ela trouxe outros médicos para discutir o meu caso, né? Ela tem um relacionamento muito bom, deu aula para muitos, a maioria dos médicos aqui, mais novos, né? Mas mesmo assim lá ainda foram alguns dias sem diagnóstico e sem meio que saber o rumo a tomar, né? Fazendo exames e tratando os sintomas. E aí, no dia que eu cheguei nesse novo hospital, o meu sobrinho, filho desse meu irmão que é médico, também é médico, é residente, ele estava de plantão lá no outro hospital. E quando ele me recebeu, ele, acho que pelo laço familiar, ele olhou o meu prontuário, os sintomas, e ele foi pesquisar. E ele foi, e ele foi o primeiro a levantar essa hipótese da febre de Oropouche. E aí foi quando a doutora Kátia também, junto com os outros médicos, falou, faz sentido por causa dos sintomas, é muito parecido com a dengue, mas tem outros sintomas além do que a dengue tem. E aí começou um tratamento mais específico, né? E aí, um outro ponto que eu vi
o agir de Deus, porque, gente, às vezes a gente acha que milagre é só quando a gente vê um cego enxergar, o paralítico andar. Não. A gente precisa aprender a ver milagres nas pequenas coisas. Que a nossa vida, o nosso dia a dia, ele é repleto de milagres. E quando eu aprendi isso há muito tempo, eu passei a glorificar a Deus muito mais. Por quê? Porque cada vez durante o dia que eu percebo o agir e o cuidado de Deus, eu vou glorificando a Deus. E aí teve um dia que chegou uma médica lá, nova, e aí eu contei a história. Eu estava tomando um remédio para ânsia de vômito, porque a medicação que eu tomava era muito forte. E ela falou assim: eu vou alternar a medicação que você está tomando para ânsia, para não ficar só pode seu corpo começar a resistir. Ou seja, ela podia simplesmente ter feito esse procedimento lá e não me falar nada. Não precisa falar. Mas ela falou, ok. E aí ela colocou uma outra medicação, que ela dá o mesmo efeito que o Plasil. Não sei quem já tomou o Plasil e tem aquela sensação que eles chamam de extrapiramidal, que você vê a morte de perto. Aquele ali é um negócio que... E eu comecei a ter... Nesse dia eu passei muito mal. 11 horas da noite, eu tomei o remédio mais ou menos umas 5 da tarde. 11 horas da noite foi quando eu comecei a me acalmar. Só que eu achava que aquilo era da doença, porque o único remédio até então que eu tinha alergia era o Plasil. E eu já fiquei pensando, depois que passou o efeito, eu não sei o que foi pior, porque no momento do efeito eu não pensava em nada, porque você não consegue pensar, dá vontade de correr, dá vontade de... igual aquele louvor, dá vontade de correr, dá vontade de gritar, dá vontade de pular, sabe? Dá vontade de fazer tudo ao mesmo tempo. Só que depois que passou, eu falei, meu Deus, amanhã eu vou ter isso de novo. Porque geralmente o quadro dessas doenças tem aquele horário específico, né, que vem os sintomas. E eu já fiquei pensando, eu falei, meu Deus, se eu for ter isso todo dia eu não vou aguentar. Eu já estava muito fraco. E aí quando foi no outro dia de manhã, chegou uma médica lá, uma médica que eu nunca tinha visto, primeira vez que ela foi lá. E aí, como é que você está? Me conta a história. Eu já tinha contado a minha história umas 35 vezes. E aí eu contei para ela e falei do que eu tinha sentido. Eu falei, só doutora, que ontem eu tive um sintoma que eu ainda não tinha tido. Ela, me conte. Aí eu contei. Ela falou, o senhor está tomando o quê? Eu falei, olha, não sei, só sei que eu estou tomando um monte de coisa. Aí eu lembrei na hora. Eu falei, olha, não, ela falou assim, o que o senhor tomou diferente do que o senhor vinha tomando? Mudaram alguma medicação? Aí eu lembrei. A médica podia não ter me falado, eu podia não ter lembrado, e eu ia continuar tomando essa medicação e sentindo o mesmo sintoma, achando que era da doença. E aí eu falei, olha, a doutora de ontem, ela falou que ia entrar com um outro remédio para ânsia, para poder alternar e tal. Ela disse, você sabe qual é o remédio? Eu falei, não. Ela disse, eu vou olhar. Ela foi no prontuário, quando ela voltou, ela disse, olha, isso não é do quadro da doença. O remédio que você tomou, ele causa o mesmo efeito que o Plasil. Pense num cara feliz. Foi um momento de felicidade que eu tive ali dentro, foi esse, porque quando eu soube que eu não ia ter mais aquilo, porque eu jurava que era do quadro da doença. Então eu vi nos detalhes Deus cuidando. Eu sei que tem coisas que para você não faz sentido, mas para mim faz muito sentido. É igual quando você vai para o reset, que você volta, que você quer contar para todo mundo como é que foi, e as pessoas ficam assim, né? Porque elas não experimentaram o que você experimentou. Então, pequenos detalhes e sinais que Deus dizia assim, eu estou com você. Sabe, e aí, teve um dia, que para mim foi o dia mais difícil, por conta da enfermidade, que eu senti que eu ia morrer. Foi um dia assim que eu... não tem aquela música, né? Sinto minhas forças indo embora. Pois é, eu estava desse jeito. Sabe quando você sente uma fraqueza e aquele negócio e aí eu dei um jeito de tirar a Ana de lá.
Falei com o Marcelo, falei, falar com a Lisandra, vamos tirar, não vamos deixar a Ana, era o dia dela dormir lá, que ela revezava com a Lisandra. Marcelo, falei, tira a Ana daqui, porque eu não estou bem e eu não sei como é que vai ser. E por incrível que pareça, não é brincadeira não, por incrível que pareça, o louvor começa a vir na minha mente. Qual? Ah, como eu espero um dia onde eu verei a face do meu amado. Você está rindo porque não era você. Sério, e eu não tinha ouvido esse louvor nenhuma vez quando eu estava lá. Mas ficou aquele louvor na minha cabeça. Sabe quando uma música fica na sua cabeça e você pensa que você já está cantando? Eu falei, rapaz, sentindo o que eu estou sentindo, vem essa música, são os sinais. Né? Digo, não tem jeito. E eu fiz uma oração para Deus nessa hora. Eu falei, Senhor, diante de Deus, eu falei, Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho medo de morrer. Eu tenho certeza do que me espera após essa vida. Eu creio na palavra, eu creio em tudo que está escrito. Eu tenho certeza da minha salvação, não pelo que eu sou, mas pelo que o Senhor fez na cruz por mim. E aí a primeira reflexão que eu queria fazer com você. Você tem certeza da sua salvação? Se você morresse hoje, como diz a parábola lá do insensato, que ia construir os celeiros, guardar tudo, e Deus diz, essa noite vão pedir a sua alma, o que você tem preparado, para quem será? Porque pode ser a qualquer momento. Você tem certeza? Porque às vezes as igrejas estão cheias de pessoas que estão na igreja por aceitação e não por conversão. Porque se você não tem certeza da sua salvação, eu sugiro que você pare tudo e você busque entender o que você precisa fazer para ser salvo, fazer e você viver com essa certeza. Porque se tem algo que é certo para todos nós e ninguém sabe o dia, é a morte. E não querer falar sobre morte não evita a morte. Você já viu gente, quando você fala em morte, ele faz crente, né? Ainda bate na madeira 3 vezes, né? Uma mandinga gospel. Você precisa ter certeza da sua salvação, porque é isso que vai nos fazer viver em paz sobre a terra, tranquilo de que na hora que Ele quiser nos levar, nós estamos prontos. Quantas parábolas Jesus contou sobre a importância de nós estarmos preparados. Parábola das 10 virgens. E tantos outros textos onde Jesus deixa claro de que nós precisamos estar preparados. Eu falei, Senhor, eu estou pronto. Eu não tenho medo. Eu sei o que me espera. Porque é interessante, você já parou para pensar que quem aqui quer ir para o céu? Você acredita que o céu existe? Ok. Agora eu vou fazer outra pergunta. Quem aqui quer morrer? Como é que você vai para o céu sem morrer? Só Elias foi transladado. Você percebe como há muita incoerência no nosso discurso cristão? A gente diz que crê na Bíblia e a Bíblia diz que a morte é o melhor dia da vida do crente. Por quê? A Bíblia diz que o dia da morte é o dia mais feliz do que o dia do nascimento. Está na Bíblia. Por quê, pastor? Porque o dia que você nasce para viver num mundo cheio de enfermidade, cheio de frustrações, cheio de decepções, cheio de traições. E quando você morre, a Bíblia diz que não há haver mais choro nem pranto, se você morre em Cristo. Ou seja, não há sofrimento. E se a gente acredita nisso, por que a gente tem medo de morrer? A gente tem medo de morrer, primeiro, porque talvez a gente não tenha certeza da nossa salvação. E segundo, porque talvez a gente não conheça o que Deus promete, o que a Bíblia diz que tem para nós do outro lado. Porque se a gente conhecer e crer,
tem por que ter medo. Paulo, ele diz: por mim, eu já estaria com Cristo há muito tempo. Eu só estou aqui porque tem um propósito. Ele diz: para mim o morrer é lucro. Está na Bíblia. Mas a questão é, na hora que requer de nós a prova da nossa fé, será se a gente crê? Eu queria que você refletisse sobre isso, sobre a sua salvação. Mas enfim, eu falei para Deus. Falei: eu não tenho medo de morrer. E a minha esposa sabe que eu não tenho. Eu falei: eu não me preocupo com a minha família, porque eu sei que o Senhor vai cuidar melhor do que eu. Não tenho dúvida. Vão sentir, vão suprir. Com a igreja, muito menos, porque tudo que está acontecendo lá é o Senhor que está fazendo. A igreja é tua, não é minha. E eu disse: Senhor, eu só te peço uma coisa, é que o Senhor não me deixe sequelado para eu não poder fazer aquilo que eu mais amo. Mas mesmo assim, no final da minha oração, eu disse: mas se for a tua vontade, que seja feita a tua vontade. E quando eu fiz essa oração, foi a primeira vez que Deus falou comigo. Já era o 6º dia de internação. Eu orava todos os dias. Tinha dia que eu não orava com palavra porque eu não conseguia, mas eu creio que o Espírito Santo pegava o meu gemido e transformava em oração. E Deus falou comigo assim: eu sou fiel. Mas aí eu fiquei pensando, eu falei: Senhor, se eu morrer, o Senhor continua fiel. O Senhor não vai deixar de ser fiel se eu morrer. O Senhor não vai deixar de ser bom, o Senhor não vai deixar de ser todo-poderoso. E eu fiquei tentando entender o que aquela frase dizia. E o Espírito Santo começou a falar ao meu coração. Aí eu lembrei da promessa, da palavra que a gente recebeu no Peru, uma semana antes. Que eu acho que se eu pudesse pedir para o pastor Sérgio, se eu soubesse do que viria pela frente, eu tinha dito: pastor, deixa o outro pastor ir aqui no meu lugar. Porque depois dessa palavra, virou tudo de cabeça para baixo. Mas tudo tem um propósito. No meio de 18 mil pessoas, ele nos chama lá no altar, e ele libera uma palavra confirmando aquilo que já foi liberado desse altar várias vezes por pessoas diferentes, acerca do que Deus vai fazer através dessa igreja. E quando eu lembrei da promessa, da palavra, o Espírito Santo falou assim: aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E aí eu comecei a entender. O Espírito Santo falou: se Deus prometeu e ainda não se cumpriu, não tem enfermidade, não tem morte, não tem diabo que impeça Deus de cumprir aquilo que Ele prometeu. Deixa eu te falar uma coisa. Nada pode impedir o cumprimento da promessa de Deus na sua vida, a não ser uma pessoa, que é você. Deus, Ele libera a palavra, Ele usa pessoas para liberar a palavra, mas você precisa se mover pela palavra que você recebe. Não adianta você receber uma palavra profética e você não ter fé para se mover por ela. Tudo que a gente tem vivido foi em cima de palavras proféticas que nós recebemos, nós cremos e nos movemos por ela, e Deus honra quem se move pela fé. Deus dá a palavra para o povo diante do mar vermelho, sim ou não? O que Deus diz? Moisés, diga para o povo que marche. O povo poderia não ter marchado, sim ou não? Eles poderiam ter ficado com medo de se afogar. Faraó já vinha a caminho, ia resgatá-los e eles se tornariam escravos novamente. Mas a Bíblia diz que mesmo com o mar fechado, o que eles fizeram? Eles botaram o pé. E quando eles botaram o pé, o mar abriu. Talvez tem coisa na sua vida que Deus só está esperando você ter fé para se mover pelo que Ele já liberou sobre a tua vida. Talvez mesmo recebendo palavras e direção de Deus, você não tenha se movido por aquilo que Deus tem te falado, talvez pelo medo, talvez pela incredulidade. E eu sei que Deus tem palavras proféticas para cada um de nós aqui. Por quê? Porque Ele tem um plano e um propósito para cada um de nós. E Ele fala.
A questão é nós termos fé suficiente para nos movermos. Quem lembra da gente estendendo as mãos para cá, para esses terrenos, durante o culto e orando? Quem lembra? Isso começou porque eu ia passando ali e eu falei: Senhor, como eu queria comprar esses terrenos para a gente construir e ampliar a igreja. E Deus disse: onde você colocar a planta do teu pé e crer, eu vou te dar. Eu parei o carro, desci, eu falei: Senhor, eu estou aqui, e eu creio no que o Senhor fala, eu creio na tua palavra. Aí nós começamos a orar, começamos a declarar, começamos a interceder. Dia 30 de setembro, a gente paga a última parcela dos 2 terrenos, para a glória de Deus. Mas eu poderia ter dito: não, Senhor, é muito caro, a gente não tem dinheiro, se eu entrar, pode a gente não terminar de pagar, o medo poderia ter me impedido de me mover. Nós postamos recentemente um pouquinho do nosso futuro templo, e é algo também que vai ser pela fé, mas tem uma palavra. E aí eu entendi, nesse momento que o Espírito Santo falou comigo, aí eu entendi, eu falei: não vai ser agora, porque ainda tem coisa para se cumprir, e não vai ser a enfermidade, não vai ser o diabo, não vai ser a morte, não vai ser nada que vai impedir de Deus cumprir o que Ele prometeu. Aí eu passei a fazer uma outra oração, falei: Senhor, então não deixa eu sair daqui sem eu entender o que o Senhor quer falar comigo. Falei: eu não quero sair nem um dia a mais e nem a menos do que o Senhor tem para mim nesse lugar. Fala comigo. E queridos, é incrível como depois dessa oração Deus começou a falar comigo de uma maneira muito clara. Deus começou a alinhar as minhas velas. Porque deserto, eu sempre falo, deserto é escola. A Bíblia diz que o deserto é a escola do Senhor. E escola é lugar de aprendizado. Você aprendeu, vai sair da escola, sim ou não? Não aprendeu, vai ficar repetindo de ano até aprender. Ou seja, o deserto na vida do cristão, ele só dura até o tempo que você entender e que você aprendeu o que Deus quer te ensinar. E vou te dizer mais: antes dele te levar para o deserto, ele tenta te falar de outras maneiras. Porque Deus já tinha falado comigo o que Ele falou no hospital. Deus já tinha me falado, eu já tinha compartilhado com a minha esposa. Só que eu não conseguia botar em prática, eu não conseguia. Às vezes a gente se preocupa muito com o pecado. E a gente tem que se preocupar com o pecado. A gente tem que se preocupar. Mas Paulo, ele diz que nós devemos nos livrar de todo pecado e de todo embaraço. E Deus começou a me mostrar algumas coisas que tinham me tirado do propósito e do foco de Deus para a minha vida. E aí, quando Deus começou a alinhar, e como eu falei, teve uma época que eu falei para a Ana, porque assim, gente, o diabo ele tem um propósito, é impedir eu e você de cumprirmos o propósito de Deus para nós. Seja através do pecado, seja através das distrações. Ele só não quer que você viva o plano e o propósito de Deus. Por quê? Porque o propósito de Deus para nós nunca é sobre nós, sempre é sobre outros. Se você está vivendo algo que só abençoa você, só faz bem para você, não é o propósito de Deus para a sua vida. O propósito de Deus para a nossa vida envolve outras pessoas. Então o diabo ele quer nos impedir de viver o propósito, porque ele sabe que se a gente viver, estiver onde Deus quer que a gente esteja, fazendo o que Deus quer que a gente faça, ele sabe que ele vai ter problema. Então se ele puder te tirar pelo pecado, ele tira. Se ele não puder, ele te distrai. E era o que estava acontecendo comigo. Eu estava distraído com algumas coisas e perdendo o foco do propósito de Deus para mim. E o principal era o quê? Eram as minhas viagens. E Deus já tinha falado comigo há meses. Chegou um momento, o PP, que é o meu genro que cuida das minhas viagens,
que eu pedi para ele entrar em contato. Eu lembro que eu tinha uma agenda em Manaus, eu falei, entra em contato e fala para os pastores, pede perdão, informa para eles que eu não vou e nós vamos devolver o dinheiro das passagens que eles compraram. E eu devolvi, e eles perguntaram o motivo. Eu falei, porque Deus falou comigo para mim não ir. Só que depois eu fui sendo envolvido de novo, e aí você está fazendo algo para o reino, ajudando igrejas a crescer, mentoreando igreja, vendo o resultado nas igrejas, mas aquilo já não me trazia paz nem alegria. Quantas e quantas vezes eu estava no quarto de um hotel com a minha esposa, e eu dizia, amor, eu não tenho paz, eu não estou feliz, eu preciso parar. E aí eu dizia, eu vou cumprir essas agendas que eu tenho, e depois eu vou parar. E quando eu olhava, eu já estava com 2 meses de agenda de novo para frente. E Deus viu que eu não ia mudar de outra maneira. E quando Deus começou a falar comigo, sabe, de uma maneira muito, muito, muito clara, as viagens estavam me distraindo, e Ele começou pegando pesado, porque Ele começou me mostrando o meu filho. Porque quando a gente viajava, meu filho fica com a minha filha, com o meu genro, muito bem cuidado. Mas às vezes a gente acha que os nossos filhos precisam só de quem cuide deles, de roupa, de comida. Ele era bem alimentado, ele não andava sujo, ele não andava mal vestido, ele dormia bem, ele comia bem, mas ele não tinha um pai presente. E Deus começou me falando que eu tinha abandonado meu filho. Primeira coisa que eu fiz quando eu saí do hospital foi botar ele na mesa e pedir perdão para ele. E às vezes a gente precisa perceber o que está nos distraindo. Não existe nenhum sucesso que compense se for para você abrir mão da sua família. E abrir mão não é só separar, abandonar e ir embora, não. Você pode abrir mão estando do lado. E Deus falou muito comigo que eu não estava cuidando dos discípulos como era para cuidar. Eu estava aqui, eu pregava. Quantas vezes eu chegava no domingo de manhã, naquele voo que chega às 10 da manhã, pregava de manhã, pregava à noite, viajava domingo à noite depois do culto. Voltava quarta ou quinta de manhã, pregava quinta, viajava. E eu pedi perdão para os meus discípulos, para a nossa liderança, numa reunião que nós tivemos na última segunda-feira. E hoje eu queria pedir perdão para você, como igreja. Como eu pedi de manhã. Porque eu não estava dando a atenção que a igreja precisava. Eu estava distraído. Quando é pecado é muito fácil você identificar. Quando é uma distração que é secular é muito fácil você identificar. Mas quando é uma distração que tem a ver com ministério, com igreja, eu digo, cara, eu estou fazendo a obra, eu estou cumprindo o meu propósito. Mas eu não estava. Não estou dizendo que ministrar em outras igrejas é errado. Não é isso. É o equilíbrio e o que é prioridade. Servir outras igrejas é natural como outros nos servem. Mas a coisa tinha entrado num desequilíbrio que o que era para ser prioridade já não era mais. E Deus começou a falar de uma maneira tão clara e eu comecei a anotar tudo. E hoje eu tenho claramente, eu passaria por tudo de novo para entender o que Deus me falou. Porque senão eu ia continuar distraído. Porque para o que Deus tem para fazer em nós nessa próxima etapa, eu preciso estar 100% presente aqui. Quando nós vivemos o que vivemos para chegar até aqui, eu sei o caminho. Sair para aprender, voltar e aplicar. Sair para aprender, voltar e aplicar.
E eu estava saindo para ensinar e me desgastando. E hoje eu tenho muito claro, e mesmo ainda de repouso, ainda com algumas restrições, eu já tenho feito tanta coisa, alinhado tanta coisa, que eu nem percebia que precisava ser alinhado. Então, Deus, Ele ajustou as minhas velas. E a minha pergunta para você é: o que pode estar te distraindo? O que pode, às vezes você acha que está fazendo, porque eu estou trabalhando, tenho que sustentar minha família? Lógico que a gente sabe disso. Mas será se o equilíbrio das coisas será que não se perdeu o equilíbrio? Porque o tempo passa e passa rápido. Eu vou dar uma sugestão para você. Eu assisti um filme ontem na Netflix, Dois Corações. Alguém aqui já assistiu? Tem uma, duas pessoas ali. Assista esse filme. Tem muito a ver com o que eu estou falando aqui. Coisas que a gente vai deixando para depois, ou que a gente vai se distraindo. E aí eu vi o cuidado de Deus através de muitas vidas que eu nem esperava. Pessoas que eu não tinha um nível de relacionamento, de proximidade, pessoas que eu não tinha ajudado, nunca fiz nada, chegarem para minha esposa e dizerem assim: pastora, eu só quero que a senhora autorize que amanhã vai ter um avião aqui para tirar o pastor daqui, levar para São Paulo. Eu já vi a vaga para ele lá. Eu vou lhe dar o meu cartão de crédito pessoal. E a senhora não vai precisar se preocupar com nada. Eu só quero que a senhora autorize. E aí a Ana falou com a doutora Kátia, falaram com os médicos, e era no momento que eu já estava recuperando, E por ser uma doença muito mais típica da nossa região, os médicos daqui têm mais conhecimento e mais informações sobre ela do que lá fora. Graças a Deus não foi necessário, mas eu vi o cuidado de Deus de uma maneira tão preciosa. De muitas mensagens que eu recebi, que eu fui ver depois, de comentários que eu vi nas postagens que meu filho fazia, teve uma que me chamou a atenção. Eu quero ler ela para você aqui. E diz assim: oramos no interior de Sena Madureira, no ramal do Nacélio. Depois agradecemos a Deus pela sua vida e saúde, pastor. Você é muito amado. Talvez essa pessoa nunca esteve comigo pessoalmente. Talvez nunca sentou à mesa comigo. E Deus falou muito ao meu coração. Seja de onde for, se não vier de quem você espera, vem de quem você não espera. Mas Deus nunca vai te deixar desamparado. Salomão, o homem mais sábio da Bíblia, ele diz: fui moço e hoje sou velho, e nunca vi um justo mendigar o pão. A provisão, a providência, o carinho, o cuidado, o conforto, o consolo, vem. De quem, pastor? Dele. E Ele usa quem Ele quer. E muitas vezes Ele faz de maneiras para deixar claro que foi Ele. E assim que a doutora Kátia tirar minha tornozeleira eletrônica, eu vou lá nesse ramal, eu vou descobrir quem é essa família, e eu vou lá agradecer a eles e orar com eles. Eu quero conhecê-los. Quando eu vi essa mensagem, eu falei: Senhor, o Senhor cuida dos seus. Às vezes a gente coloca expectativas
E a gente se frustra porque a gente coloca no lugar errado. Coloca em Deus. Porque se Ele tiver que usar uma mula, Ele vai usar. Se Ele tiver que usar, Ele vai usar, mas Ele não vai te deixar desamparado. Essa é a grande conquista do cristão. Não é que você não vai passar por dificuldade, por problema, não. Ninguém está isento disso. Mas Ele prometeu que estaria conosco todos os dias. E eu vi o cuidado dEle através de tantas mensagens, de tantas, sabe, do Brasil, fora do Brasil. E aí me chamou a atenção para uma outra coisa. Me trouxe uma lição. Eu pude perceber, através dessas mensagens que eu fui ver depois, que eu lembrei do texto de 2 Reis 6,16, quando o servo do profeta sai da casa de manhã cedo e ele vê que estavam cercados pelos carros e cavalos dos inimigos. E ele volta desesperado. Essa mídia é muito top. Aí, ó, ninguém nem combinou, já está aí. Ó. O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. Quando eu olhei para aquele monte de mensagem, tantas declarações de amor, de carinho, de preocupação, de cuidado, eu falei: Senhor, quantas vezes a gente só está enxergando os que estão contra nós? Porque o servo, ele só vê o inimigo, mas quando o profeta sai, ele vê o exército do Senhor acampado, e ele diz: fica tranquilo, porque mais são os que estão conosco do que os que estão contra nós. E às vezes a gente se apega, a gente faz questão de se apegar ao que a gente não tem. Sabe, você tem algo e você fica preocupado se apegando ao que você não tem. Quando na verdade muitas coisas que a gente está reclamando está sendo um motivo de pedido e de oração de outra pessoa. Às vezes alguém pode e vai em algum momento te entristecer, e você tem centenas, milhares de pessoas que te valorizam, e você vai ficar triste por causa de um. E isso vale para todas as áreas da nossa vida. A gente prefere olhar para o que a gente não tem do que para o que a gente tem, e aí isso gera tristeza, gera angústia, gera murmuração. Porque quando você consegue enxergar e valorizar o que você tem, gera gratidão. E a gente sempre vai ter motivo para agradecer. A questão é, o que eu escolho olhar? E quando eu vi, eu falei: meu Deus, eu não tenho o que reclamar, eu tenho que agradecer. Às vezes é que a gente foca muito no negativo, no que não temos, no quem não está, quando a gente tem infinitamente mais coisas positivas e motivos para a gente celebrar. E aí, para a gente caminhar para o final, o pastor Lucas Gomes pregou quinta-feira. Eu falei para ele depois no jantar que parecia que ele estava internado comigo, né? Que ele falou sobre os dons, é algo que Deus usa para a gente servir os outros, para que através do nosso dom Deus faça algo na vida de outra pessoa. Deus não usa o seu dom para abençoar você, Deus usa o seu dom para abençoar o outro. Porém, Deus usa o Espírito Santo para fazer em nós. Ele usa o dom para fazer através de nós, e Ele usa o Espírito Santo no lugar secreto para fazer em nós. E às vezes a gente busca muito a Deus pelo que Deus pode fazer por nós. Às vezes a gente está buscando a Deus só pelo que Ele pode fazer. Saúde, emprego, livramento. Isso é legítimo, porque o próprio Jesus nos ensinou a pedir isso. Porém, é que existe algo muito maior do que aquilo que Deus faz por nós, que é o que Ele faz em nós.
em nós. Sabe, eu sou muito grato pelo que Deus fez. Como eu disse, se Deus não tivesse conduzido as coisas da maneira que conduziu, mobilizado pessoas da maneira que mobilizou, conectado as pessoas certas no momento certo, eu não estaria aqui dando testemunho. Sou muito grato a Deus por isso. Mas eu sou tão grato pelo que Ele fez em mim, como eu sou grato pelo que Ele fez por mim. Sabe, Deus precisava alinhar as minhas velas para o destino que Ele tem preparado para nós nos próximos anos. Deus precisava alinhar, Ele precisava ajustar, Ele precisava me trazer para o centro da vontade dEle. E Ele deixou isso muito claro. E o bom é que quando a gente entende e a gente se coloca no lugar que Deus quer que a gente esteja, não tem nada mais prazeroso do que isso. Não tem país do mundo, hotel nenhum, conforto nenhum que seja mais prazeroso do que você estar no centro da vontade de Deus para a sua vida. E aí eu entendi que o que Ele faz por nós é provisão, mas o que Ele faz em nós é transformação. O que Ele faz por nós dura para esse mundo, porque ainda que Ele ressuscite um morto, Ele cure um enfermo, uma hora Ele vai para o pó de novo, sim ou não? Então o que Ele faz por nós dura para esse mundo, mas o que Ele faz em nós permanece para a eternidade. O que Deus faz por nós é passageiro, mas o que Ele faz em nós é eterno. Sabe, quando Deus abre uma porta de emprego, ela pode se fechar. Quando Deus dá saúde, um dia o corpo pode voltar ao pó. Sabe, mas quando Ele transforma o nosso coração, quando Ele faz em nós, ainda que a gente morra, nós viveremos eternamente. E nós estamos muito distraídos, o diabo está nos distraindo, nos fazendo buscar aquilo que Deus faz por nós, quando nós deveríamos estar focados no que Ele tem para fazer em nós. Deus, Ele se preocupa mais com quem somos do que com o que nós temos ou com o que nós fazemos. O jovem rico, ele queria ter a vida eterna, mas ele não quis ser transformado. Deus, preste bem atenção nisso aqui. Deus, Ele não nos conhece pelo que a gente faz para Ele. Deus não nos conhece pelo que a gente dá para Ele. Deus, Ele nos conhece pelo tempo que nós dedicamos ao nosso relacionamento com Ele. Exemplo bíblico. Jesus diz que naquele grande dia, muitos, diga muitos. Muitos para mim é diferente de poucos e de alguns, sim ou não? Muitos. Vão dizer, Senhor, no Teu nome nós pregamos. Quando alguém está pregando, está trabalhando para Deus, sim ou não? Tá. Profetizamos, expulsamos demônios. E a Bíblia diz que Jesus vai olhar para eles e vai dizer, não sei quem vocês são. A gente deveria pensar mais sobre isso. Porque tem muita gente pensando que Deus conhece ele pelo que ele faz para Deus. Não. A gente faz porque a gente o conhece. É diferente dele nos conhecer pelo que a gente faz. É perfeitamente possível alguém trabalhar para Ulisses e Ulisses não conhecer, sim ou não? Porque a empresa tem muitos funcionários, o RH contrata e tem o chefe do setor, que às vezes tem empresas em outro estado. Aí de repente o cara que o Ulisses nunca viu chega para ele e fala, não, queria conversar com o senhor, quero dormir lá na sua casa, quero estar com o senhor. Eu disse, não, mas não sei quem você é. Não, mas eu trabalho para o senhor. Aí mostra a carteirinha lá da VIP. Trabalha para ele, mas ele não sabe quem é. Quem está me entendendo? É perfeitamente possível a gente trabalhar para Deus e Deus não nos conhecer. Quando aquilo que nós fazemos para Ele não é fruto daquilo que Ele faz em nós. Porque, gente, trabalhar e fazer para Deus é muito fácil. A gente pode vir aqui para o altar e
exercer um papel, a gente pode representar muito bem. Alguém pode, agora é impossível alguém estar com Ulisses todos os dias, se relaciona com ele, estão juntos, e a pessoa chegar e falar: opa, eu sei quem é. Por quê? Porque se relaciona comigo. Sabe, sem passar pelo que eu passei, eu não teria me tornado quem me tornei, e eu não viveria o que eu viverei. Eu vou repetir. Sem passar pelo que eu passei, eu não teria me tornado quem me tornei, e eu não viveria o que eu viverei. A obra em nós nos prepara para sustentar aquilo que Ele vai colocar em nós. O que Ele faz em nós é que nos habilita a receber o que Ele tem para fazer por nós. José recebeu o trono do Egito, mas porque antes ele passou pela prisão e foi moldado por Deus. O que Deus faz em nós gera testemunho. As pessoas, elas nos admiram, sabe, pelo que a gente faz, mas elas só vão glorificar a Deus por aquilo que nós somos. O maior milagre não é a cura do corpo, embora seja um grande milagre, mas o maior milagre é a transformação de um coração. Paulo, depois da experiência que ele teve com Deus, ele diz: já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora eu vivo para a glória do Filho de Deus. Paulo foi quem mais trabalhou no Novo Testamento, depois de Jesus. Mas Paulo não era conhecido por Deus pelo que ele fazia. Ele fazia porque ele conhecia a Deus. Até porque antes de conhecer a Deus, ele já fazia. Ele já trabalhava muito, só que contra Deus. Sabe, eu quero concluir dizendo para você o seguinte: o que Deus faz por nós revela o seu poder, mas o que Ele faz em nós revela o seu amor. E melhor do que experimentar o poder de Deus é experimentar o seu amor, porque o seu amor gera em nós algo para a eternidade. O poder gera algo momentâneo, mas o que Ele faz em nós gera algo para a eternidade. O que Ele faz em nós, o que Ele faz por nós é temporal, e o que Ele faz em nós é eterno. O maior presente não é o que nós recebemos de Deus, mas é o que nós nos tornamos em Deus. E eu creio que tem muita gente nas igrejas distraídos, muito mais preocupados com o que Deus pode fazer por ele do que com o que Deus tem para fazer nele. Sabe, a pergunta não é o que Deus já fez por você. Essa não é a pergunta, porque eu sei que Deus já fez muita coisa por todo mundo aqui. Todo mundo aqui tem pelo menos 5 testemunhos de algo que Deus já fez por você. E se você não tem, eu vou te dizer um: você acordou hoje, você está vivo, só pela graça e pela misericórdia de Deus. Mas a pergunta não é essa, a pergunta é: o que Deus já fez em você? O que Deus precisa fazer em você? O que Deus pode, tem liberdade para fazer em você? Porque dar liberdade para Deus fazer por mim é fácil. Agora, dar liberdade para Ele fazer em mim é o grande desafio. O maior milagre não é uma cura física. O maior milagre é alguém nascer de novo. É alguém ter o seu coração transformado por Cristo. Eu tive
uma experiência onde Deus falou: remédio. Daqui a pouco eu tomo. O que Deus fez em mim, para mim, foi tão importante quanto o que Ele fez por mim. E eu sei que Ele tem mais para fazer em mim. E o que Ele quer de mim? Um coração quebrantado. Sabe, Davi, ele ora e diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito inabalável. O que Deus tem para fazer em você? Que às vezes a gente já sabe. Lembra que eu falei que eu já sabia o que Deus queria de mim? Deus já tinha falado comigo. Eu já sabia que eu precisava parar e focar mais na igreja, nos campos. Eu precisava focar mais. Eu já sabia. Mas eu fui. O que você já sabe que Deus quer que você faça? Ou que você deixe de fazer e você ainda não obedeceu? Eu fui para um leito de um hospital. Você não precisa ir. Você não precisa ir. A Bíblia diz que Deus prefere a obediência do que o sacrifício. O que Deus tem para fazer em você que você já sabe? Porque Deus não espera que você mude naquilo que você ainda não sabe, naquilo que Ele ainda não falou com você, mas tem coisas que você já sabe que Deus quer que você faça ou deixe de fazer. Ele já falou contigo, mas você insiste. E Deus te ama tanto que se você não der ouvido a Ele, Ele tiver que te botar num leito do hospital, Ele vai te botar para você mudar, porque Ele te ama. Se Ele tiver que te tirar para não te perder e te tirar desse mundo, Ele te tira para não te perder. E eu queria que você refletisse. Antes de eu convidar o pastor Emerson aqui para orar, para encerrar, eu queria explicar para você. Como eu falei, eu ainda estou em um processo de recuperação. Na sexta-feira, por exemplo, eu negligenciei a hidratação e eu senti alguns sintomas, né? O farol baixou um pouquinho. Então ainda estou no processo de recuperação. A doutora Cátia disse que estava ontem de plantão na Unimed. Está influenza espalhada aí para todo lado. Ainda estou com taxas fora do padrão. O Ailton, que é lá do laboratório, sabe disso, tem acompanhado também os exames. Amanhã tem exames novamente. E a orientação da doutora Cátia é que eu não fique em lugares de aglomeração. Então por isso que eu estou chegando na hora que o culto começa e estou saindo antes do culto terminar. E você não tem noção do quanto isso é ruim para mim e difícil. Eu gosto de estar no meio das pessoas. E eu creio que logo, logo, em breve, ela vai tirar essas medidas cautelares e a gente vai poder fazer aquilo que a gente mais ama, que é pastorear. É pastorear. Eu creio que talvez num outro momento Deus vai ter um propósito da gente treinar líderes, da gente, enfim. Mas hoje Deus me quer aqui, junto com você, para a gente fazer tudo aquilo que Deus tem para fazer ainda nessa cidade. Eu quero dizer para vocês que vocês podem contar comigo, com a minha esposa e com a minha família. Amém? Glória a Deus. Eu queria pedir para você que sabe que tem algo para Deus fazer em você, eu queria que todos ficassem de pé.